E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, comigo está tudo ótimo. Vamos dar uma olhada aí no que o Eduardo deu uma entrevista aí no canal Band Esportes, falou sobre o Botafogo, ele falou um monte de coisa. Vamos dar uma olhada aí no que ele falou. E antes, se você é novo aqui no canal, não custa nada, rapidinho, de graça, curta, compartilha, se inscreva aqui no Zoeira, que toda vez tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo. Eu tô sempre aqui para trazer para vocês, tá? E segue a gente também lá no nosso Instagram. Vamos lá, vamos ver a matéria do Eduardo aí, depois eu volto para falar com vocês. Vamos conversar com o meio atacante Eduardo, que é uma máquina de fazer gols, 5 jogos, 5 gols, algo impressionante aí. Primeiro eu queria saber o seguinte, eu te chamo de Eduardo ou de Carlos Eduardo? Boa tarde para você. Boa tarde, tanto faz. Pode ser Eduardo, Carlos Eduardo, não tem problema não. Você Só prefere? que diminuir um pouco o nome na camisa. Ah, então. Não, porque muita gente fala, não, mas esse Eduardo era o Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo tem o Eduardo, então... São os torcedores do Botafogo, obviamente, que chamam também de Sheik Eduardo. Então, Sheik Eduardo. tem o Sheik É, Eduardo deve estar também. pegando isso daí também, meu Aí, Deus. aí é o lado bom que tá ligado à conta bancária do que você ganhou de dinheiro lá fora, né, o Eduardo? Um pouquinho, um pouquinho. Ô, Eduardo, é passado o Campeonato Carioca, que eu tenho certeza foi uma frustração muito grande, né, pro torcedor do Botafogo, do time não ficar entre os quatro. Agora, parece que aos poucos o time vai se acertando, não só na Sul-Americana, mas a partir do início do Campeonato Brasileiro também, não é isso? É, a gente tá numa crescente muito boa, né? Eu mesmo voltei no jogo contra o Brasiliense, a gente já estava fora do Carioca, a gente estava disputando a Taça Rio, né? Então, acredito que agora também tá o grupo todo já juntos, que já estava jogando o ano passado, e a gente já tem um entrosamento muito bom. Então, isso acho que tem ajudado bastante para esse início também de brasileiro, o início de Sul-Americana, Copa do Brasil, que a gente tem feito aí bons jogos aí. Olha aí, Bernardo, o Eduardo chama gol, pô. Manda pro Eduardo que ele resolve. E esse negócio do Sheik é interessante, porque ele jogou no Al Hilal, né? Eu vou peço licença, emendar duas rapidamente. Eduardo, você foi treinado pelo Jorge Jesus no Al Hilal? Sim, sim, 2018. Tá, então eu queria que vocês, porque a gente tem mania de falar em escola portuguesa, de técnica, para mim não existe, mas enfim. Eu queria que você elencasse as principais diferenças de Jorge Jesus e Luiz Castro. Primeiro, em metodologia de treinamento, e segundo, plataforma de jogo, por favor. Cara, metodologia de treinamento hoje não muda muita coisa, mas eu acho que o Luiz Castro tem a forma mais, como pode dizer, mais próxima do jogador do que o Jesus, que também é um excelente treinador, para mim um dos melhores que eu já trabalhei até hoje. Mas assim, é diferença mesmo, um é mais explosivo, o outro é mais calmo, mais centrado, então é somente nessa parte a diferença mesmo, porque taticamente os dois também são muito bons. Mais alguma? Não, sobre jogo mesmo, ideia de jogo no campo, assim, quais são as principais diferenças? Quando o time vai jogar, a armação do time, qual que é aquele mais propositivo, qual é aquele que valoriza mais exercer o protagonismo no jogo, Eduardo? Cara, é porque assim, se pegar o Jesus e o Luiz Castro tem o mesmo estilo, que o Jesus joga muito pro ataque, mas também trabalha muito a parte defensiva. O Luiz Castro também tem isso, a gente é um time que joga pro ataque, a gente sempre joga marcando pressão, é muito parecido os estilos, as ideias. Muda mesmo, é isso que eu falei, é a forma do tratamento com o jogador, mais treinadores excelentes e tem um pouco a metodologia um pouco parecida, que é mesmo atacar, tá sempre marcando pressão, sempre jogando no campo adversário. São dois excelentes treinadores, né? Fala aí, É a escola portuguesa aí. escola portuguesa. Tá bom. Você não gosta de falar de escola portuguesa, É mas porque tem vários diferentes, mas se ele falou, quem sou eu, né? A gente aprende também ouvindo. Não, é porque Meu pai e minha avó eram bem é porque diferentes. assim, eu acabei saindo cedo pro Brasil e fui para Portugal, né? Então, eu aprendi muito, é o que eu falo, taticamente, jogando em Portugal. Que eu saí do Brasil aqui com 19 anos, se eu não me engano. Ainda não tinha tanto essa visão taticamente do jogo. E foi lá em Portugal mesmo onde eu aprendi, no Estoril, no Porto, onde eu aprendi o papel fundamental mesmo do tático no jogo, sabe? Então, por isso que eu valorizo muito isso e como eu aprendi isso com os portugueses, isso é uma coisa que eu valorizo de verdade mesmo, Esse, a esse, parte po- tática. esse Porto é do interior de São Paulo, não é, Eduardo?
Lá de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Fala aí. Eduardo, Da queria falar contigo sobre calendário, né? Porque o Botafogo, assim como vários outros clubes do futebol brasileiro, está envolvido em 3 competições. Joga a Sul-Americana, joga o Campeonato Brasileiro e joga também a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, vocês encaminharam bem aí uma classificação para as oitavas, né? Depois de ganhar do Ipiranga o primeiro jogo. Na Sul-Americana são 4 pontos em 6, um empate e uma vitória, né? E no Campeonato Brasileiro também largou bem. Nesses jogos, né? O Luis Castro não tem mudado tão bruscamente a escalação. Tem mantido ali uma base, né? O time tem sido mais ou menos o mesmo, com uma mudança pontual ou outra. Queria que você falasse um pouco sobre esse planejamento, né? A manutenção da escalação, se ele planeja nos próximos jogos talvez descansar um pouco um ou outro, por exemplo, na Copa do Brasil, em que o Botafogo já tem uma vantagem, e do ponto de vista de objetivos também dentro dessas competições. O que vocês almejam no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana? Como foi feito esse planejamento para vocês? Eu acho assim, o calendário é um pouco difícil, né? Esse mês são 9 jogos, se eu não me engano. Então acaba sendo um pouco pesado com as viagens. A gente até foi jogar lá contra. Agora não me lembro. A gente foi para o Rio Grande do Sul e logo em seguida, 2 dias depois, já teve jogo contra o São Paulo. Então, assim, é bem difícil o calendário, bem complicado mesmo. Eu até agora estava fazendo meu recovery ali em casa, aqui em casa mesmo, fazendo massagem, fazendo uma bota, para tipo, recuperar para o próximo jogo. Infelizmente, aqui no Brasil tem esse tanto de jogos assim seguidos. Então, acho que não sei como que o Luis Castro vai gerir esses jogos. Ele tem, até mesmo teve o jogo da Taça Rio, aí ele deixou eu, o Tiquinho de fora. Mas agora eu não sei, são jogos muito importantes. Não sei como é que ele vai fazer essa gestão, né? Mas eu acredito que o Botafogo tem um elenco bom. Quem jogar vai estar, o Botafogo vai estar bem servido ali. Em relação aos objetivos, cara, a gente está do jogo a jogo, sabe? Não adianta a gente, vamos pensar na Sul-Americana, vamos pensar na Copa do Brasil. Não, tem sido jogo a jogo mesmo. O próximo jogo agora é contra o Bahia, nossa final é o Bahia, então a gente tem que pensar no Bahia, depois a gente pensar em Copa do Brasil. Então não tem sido assim, a gente vai brigar por isso, brigar por aquilo. Não, a gente tem encarado mesmo jogo a jogo e cada jogo pra gente é uma final e a gente quer ganhar. O Raí, você tem direito a mais uma pergunta, depois eu passo pro Vitor? Rapidamente. Mas a gente só vai ilustrando o jogo de ontem, né? 4-0 pro Botafogo, e você vai ver que o terceiro gol é do Eduardo. Eu queria até perguntar uma coisa para ele em relação ao gramado, porque o Newton Santos trocou o gramado, agora é um gramado sintético, estreou contra o São Paulo no final de semana e ontem foi o segundo jogo. Como é o gramado, a adaptação deles, o que ele tá achando dessa experiência de ter um gramado sintético? Cara, tá sendo diferente, né? Porque eu nunca tinha jogado num gramado sintético como profissional. É um gramado que é um gramado bom, só que acaba no outro dia a gente sentindo um pouco de dor, né? Um pouco de dor no tornozelo, tendão, essas coisas, mas não tem como fugir disso. É o terceiro, se não me engano, acho que é o terceiro campo no Brasil com grama sintética, a gente tem que se adaptar a isso. A bola corre mais, é isso? Corre mais. Esse jogo, como eles molham bastante, a bola corre muito mais. O jogo contra o São Paulo mesmo estava correndo muito, porque já tinha molhado antes, o jogo estava dando aquela garoa. Então, assim, tem que prestar atenção no lançamento, na hora de domínio, então tem tudo isso. Mas o campo, assim, é um campo bem top, assim, em termos de, como pode dizer, para passe, para finalização. Isso daí ajuda bastante, né? Porque não tem nenhum empecilho ali. É legal ele tirar essas dúvidas. Volta e meia, a gente está discutindo essa questão, né, Vitão, do gramado artificial. Diga lá. O Raí roubou minha pergunta. Era do gramado. Eu vou adaptá-la. O Botafogo, ano passado, fez uma campanha como visitante pior que o Palmeiras foi campeão, e se não me engano foi a segunda ou a terceira campanha. E foi péssimo como mandante, por isso não foi a Libertadores, embora tenha chegado à última rodada ainda com chances matemáticas. Neste ano começou ganhando do São Paulo em casa. Então, assim, o que acha, tentando botar o gramado de novo na conversa, o fato de ter o gramado e que mudança de postura para o Botafogo vai ser difícil manter o nível que teve como visitante, que foi muito alto, né? Mas subir ali o percentual no Newton Santos, do Botafogo, uma torcida apaixonada que quando começa a ganhar, começa a lotar estádio. O Luis Castro teve essa conversa, né? Mas enfim, melhorar esse desempenho como mandante, que fez muita falta para o Botafogo, e de repente o gramado seja um fator também que ajude nessa melhora aí como mandante. Eu acho que ajuda bastante, né? Você pegar o Palmeiras, o próprio Palmeiras em casa, Paranaense em casa, né? Então a gente espera também ter esse favoritismo aqui dentro do Newton Santos, que é a nossa casa, junto com a nossa torcida. A gente tem um bom desempenho sempre fora de casa, então acho que o que estava faltando mesmo é isso, a gente vencer dentro de casa. E eu acredito que o sintético vai dar uma força também pra gente, mas o fator casa é muito importante, né? A nossa torcida, a gente está num campo que a gente conhece,
Então isso eu acho que vai fazer muita diferença esse ano. Aí faz a penúltima pergunta, depois eu encerro com ele. Diga lá. Eu queria te perguntar ainda nessa esteira do gramado sobre estrutura. É fato que você não estava no Botafogo antes da venda, né, da compra do John Textor, mas você pode fazer uma comparação com outras equipes que você já atuou. Do ponto de vista dessa comparação que dá para ser feita com o futebol árabe, enfim, onde você já tenha jogado, em que nível está a estrutura do Botafogo hoje? De treinamento, de recuperação, de médicos, enfim, a estrutura para colocar vocês em campo em condições de jogar. Hoje a gente tem tudo, né? O clube tem se adaptado a essa nova gestão. A gente tem hoje toda a estrutura, tanto de material quanto estrutura de pessoas mesmo. Então, hoje não tem faltado nada. Assim, óbvio que falta um pouquinho, uma coisinha ali ou outra, mas coisas que a gente vai se adaptando, vai levando de outra forma. Mas, óbvio, faz falta um CT top, um CT diferenciado, como tem outros clubes no Brasil. Mas acredito que aos pouquinhos o clube vai melhorando, vai também se estruturando nessa parte, né? Que é uma parte muito importante que eu bato muito na tecla, que a estrutura faz diferença no dia a dia para o desenvolvimento do atleta. A minha última pergunta é a seguinte, Eduardo, já te agradecendo e agradecendo também o Kaique Gomes, da Footpress, assessor que propiciou esse papo aqui entre a gente. O Bernardo Ramos lembrou que você jogou sob o comando do Jorge Jesus. O Jorge Jesus chegou a falar da vontade de voltar para o futebol brasileiro. Semana passada ele foi cogitado de novo para treinar o Flamengo. Aí, por causa do empecilho do contrato dele, do tempo que ele ia demorar para vir, o Flamengo chama o Jorge Jesus e abre uma vaga para que ele possa treinar a seleção brasileira. Em alguma das conversas que vocês tiveram, essa história veio à tona ou não? Não. Assim, tem um tempinho já que eu não falo com ele. A última vez que eu falei com ele, ele estava aqui no Flamengo. Não tive essa conversa, mas assim, é um treinador, cara, foi, como eu falei, um dos melhores que eu já peguei. Não é à toa que chegou aqui e fez tudo o que fez, né? As pessoas falam, foi sorte, foi isso, foi aquilo. Não, cara, ele realmente é muito bom. A parte tática dele é sensacional. Quem trabalhou com ele sabe o que eu tô falando. Mas não teve essa conversa, não. Acho que isso é uma coisa que eu acredito que ele deva voltar ao Brasil. Mais cedo ou mais tarde, mas não sei agora como que vai ser isso daí, porque ele também tem contrato lá, né, no Fenerbahçe, se não me engano. Tá bom. Eduardo, obrigado pelo papo, muito legal. Desejo para você boa sorte na sequência aí, vestindo o manto sagrado do Fogão. Obrigado, Eduardo. Valeu, obrigado. Muito legal. Bom, família, tá aí. O Eduardo falou sobre sua carreira, sobre o treinador, sobre o gramado, expectativa do Botafogo. Lembrando que ele tá invicto aí, né? Desde quando ele retornou ao Botafogo. Já são 8 jogos aí. E ele não perdeu nenhum jogo com o Botafogo. Em 8 jogos, ele marcou 7 gols. Tem sido um astro aí no Botafogo. E realmente, você vê que o Luiz Castro ele foi muito inteligente nesse último jogo aí de ontem. Ele poupou alguns jogadores, pensou no jogo já de segunda-feira, tirou o Tiquinho, tirou o Eduardo, tirou seus principais jogadores, pensando já no jogo de segunda-feira. O jogo já estava ganho. E, cara, para o jogo de segunda-feira, realmente eu acho que o Botafogo não dá para poupar ninguém. Tem que ir com o time que está melhor, o titular. Tá? Ele deve mudar alguma coisa ou outra, que ele sempre faz isso. Talvez ele tire o Júnior Santos e coloque o Gustavo Sauer. Ele sempre vai fazer uma mudança dessa, mas com o Botafogo com força para poder enfrentar o Bahia. Já contra o Ipiranga, aí sim, eu não sou a favor de botar o time todo reserva, porque o Ipiranga é um time com qualidade, que chegou na final do Gauchão, foi eliminado aí nos pênaltis pro Grêmio. Então é um time que tem que ficar de olho, né? Porque venceu o primeiro jogo, que vai golear no segundo jogo agora em casa. Então, se eles chegam e fazem um gol no primeiro tempo, eles colocam fogo no jogo, que o Botafogo não pode tomar um empate, né? Então, mas o Botafogo tem um elenco aí que pode misturar para poder jogar contra o Ipiranga. Você pode levar seus principais jogadores e deixar eles no banco de reserva. Caso precise, coloque. Caso não, deixe eles quietinhos lá descansando. Ó. Eu dei uma olhada aqui, o Botafogo tem o Gabriel Pires. Aí, no caso, não botaria o goleiro reserva, mas teria o Douglas Borges, mas ainda deixaria ali o nosso goleirão, que está pegando demais. O desgaste dele é menor do que dos jogadores. Aí tem o Lucas Piazon, Daniel Borges, tem o Marlon Freitas, Felipe Sampaio, tem o Luiz Segovia, e tem os jogadores que entraram nesse jogo aí contra o César Valerro, né? Que entraram no segundo tempo, como o Luiz Henrique, que fica naquela... Tem jogo que está como titular, tem jogo que não. Tem aí o Gustavo Sauer, que entrou no lugar do Júnior Santos. Tem o Janderson, que não me agradou muito, tá? O Danilo Barbosa, que entrou no lugar do Tietchan, para mim, foi um dos melhores em campo, deveria ser titular. O Raí é mais um jogador que quase entrou e marcou o gol dele. Fora que tem gente aí de fora, né? Fernando Marçal,
O Gatito ainda se recuperando. O Hugo também se recuperando, por isso que desfalcou, botou o Rafael na posição. Tem o Kaique, o Matheus Nascimento que está com a seleção brasileira sub-20 e o Patrick de Paula que só volta ano que vem. Mas você olhando esses nomes que eu falei, você consegue mesclar para o jogo contra o Ipiranga, não para o contra do Bahia. Bahia Brasileirão, 3 pontos se o Botafogo vencer lá, que não é fácil vencer lá, mas não é impossível porque o Bahia não é um timaço. Tá? Dá para conseguir pontos lá. Se voltar com empate já é melhor do que nada, mas dá para conseguir uma vitória contra o Bahia. E esses nomes que eu falei que dá para você mesclar com alguns titulares contra o Ipiranga, para poupar realmente os principais jogadores. Mas contra o Bahia, o Botafogo precisa aí sim com sua força máxima para conseguir os 3 pontos, chegar a 6 no Campeonato Brasileiro e ficar aí tranquilo em relação ao Campeonato Brasileiro. Mas contra o Ipiranga realmente dá para mesclar. Leva os titulares, caso precise, coloca ele. Tem 4 substituições, coloca os caras aí que se caso precisar, vamos torcer para que não, o Botafogo passar de fase aí. Uma observação rapidinho aqui, tá? Antes do tempo aqui acabar. O Botafogo contra o São Paulo estava com o ingresso mais caro do Brasil. Colocou 11 mil pessoas no estádio Newton Santos, fez uma renda de 700 mil e alguma coisa. Tá? Uma renda muito boa para um número muito baixo de torcedor. A diretoria ouviu a torcida, abaixou o valor dos ingressos para o jogo do César Valerro. O Botafogo colocou quase 20 mil pessoas e fez uma renda de 700 e poucos mil reais. Mesmo número da estreia do Campeonato Brasileiro. Onde eu quero chegar? Não é muito melhor você fazer dinheiro e ter a casa cheia do que você fazer dinheiro e ter a casa vazia? É lógica que a gente vai preferir a casa cheia e o dinheiro também. Então o Botafogo precisa colocar esses ingressos mais acessíveis para que leve a torcida do Botafogo aos estádios e faça o dinheiro dele também. Não adianta querer fazer. Se o Botafogo colocasse 15 mil contra o São Paulo, ia fazer R$1 milhão. E se o Botafogo tivesse colocado 22 mil no César Valerro, ia fazer R$1 milhão. Mas a diferença é que a casa é cheia, um ambiente muito mais favorável, o pessoal cantando, né, dá um ânimo maior para os jogadores. Então, por favor, diretoria do Botafogo, mantenha esses valores aí promocionais mais baixos aí para você estar atraindo cada vez mais. Eu entendo que isso às vezes é feito para que atraia mais sócio-torcedores. Mas você não pode botar um valor do ingresso a R$200, que isso é fora de qualquer padrão aqui na América do Sul, tá? Então, pensem nisso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer notícia importante sobre o nosso Botafogo, eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!